Olá a todos, nosso grupo é composto por André, Caio, João, Paulo, Samuel, Vitor Godinho e Vinícius. Nossa solução proposta é o redesign de um projeto que realizamos na matéria de engenharia de software, que é um site de uma pizzaria que atende a clientes de uma região da cidade. Dessa forma, a proposta da solução é uma aplicação web navegável e de fácil utilização para um público geral, com o objetivo de visualizar o cardápio no site e possibilite aos clientes realizar os pedidos para entrega em seus endereços, sendo necessário registrar seu endereço como usuário para realizar os pedidos e receber no seu endereço. Apresentando o protótipo da aplicação, temos primeiro aqui uma tela de login, no qual é necessário o usuário poder realizar o processo de identificação para seguir a utilização da plataforma. Essa página possui sistema de feedback, caso o usuário falhe em se identificar, que no projeto original era limitado apenas caso o login e senha estavam errados, mas no redesign a gente adicionou aqui uma guia para o usuário, que primeiro impossibilita ele de clicar no botão de entrar caso nenhum campo seja preenchido, e também que vai gerar uma mensagem diferente caso o usuário não esteja registrado no sistema. Então vamos testar aqui primeiro com o usuário Antônio, que não está registrado no nosso banco de dados. Então aqui o sistema informa para ele que o usuário não está registrado, que ele tem que clicar em registrar para fazer um novo login. Então a gente vai clicar em registrar e nisso a gente é direcionado para a tela de registro. Então na tela de registro, o usuário ele vai aqui ter que preencher aqui os seus dados, de forma que vai precisar conter as seguintes informações, que é o nome completo, e-mail, CPF, senha, a rua, o número de endereço, o bairro, complemento e o CEP. Nessa página foram adicionadas algumas funcionalidades que não estavam no projeto inicial para uma melhor experiência do usuário. A primeira foi adicionar um asterisco em cada um dos campos obrigatórios para o preenchimento, de forma que ele conseguisse identificar mais facilmente quais são obrigatórios. Além disso, cada um dos campos obrigatórios, caso eles não estejam preenchidos no momento que é tentado realizar o registro, esse campo vai ser grifado em vermelho para ele conseguir identificar que está tendo a falha dele naquele campo. Também no projeto inicial tinha a limitação de quais bairros poderiam ser atendidos, porque são uma certa região da cidade. E isso no projeto original não era tão claro para o usuário final. Aqui na nossa versão de redesign a gente adicionou aqui um texto que é explicativo para o usuário final dele verificar se o bairro dele está disponível para atendimento, evitando a confusão dele não achar o bairro dele na lista disponível. Além disso, a gente também adicionou aqui uma coloração verde que vai estar aqui no final quando o cadastro for positivo, né, for realizado. E também exibe uma mensagem de êxito. Antes não exibia nenhuma mensagem, que também estava gerando uma confusão. E além disso, para também servir de uma guia mais dinâmica, de acordo com o fluxo que o usuário vai ter na plataforma, ao final aqui do registro, quando ele é feito corretamente, vai sumir o botão de registrar e vai ser adicionado um botão de voltar para a tela de login, que ele vai ser guiado normalmente. Então eu vou seguir aqui com o cadastro. Então aqui é o cadastro do usuário Antônio. Eu vou selecionar um dos bairros que tem disponíveis e colocar o CEP. No caso, complementa uma função um campo que não é necessário. Vou aqui primeiro só remover o CEP para mostrar aqui como que é a parte de ele te informar o campo obrigatório que não foi preenchido. Então aqui a plataforma te informa que tem que ser preenchido todos os campos obrigatórios e fica aqui destacado em vermelho qual que não está. Então aqui eu venho e preencho novamente e coloco em registrar. Daí ele vem, marca todos os campos em verde, os que foram preenchidos, e informa que o cadastro foi realizado com sucesso. Aí nesse caso ele também substituiu aqui, como eu informei, para o botão de fazer login. Então eu venho fazer login e venho novamente para tentar fazer o cadastro com aquele mesmo usuário. Então eu venho aqui com o Antônio. E agora ele conseguiu fazer aqui o cadastro, o login com sucesso. Então agora a gente está na página de menu. A página de menu, o usuário pode verificar o cardápio e selecionar quais itens que ele deseja pedir para entrega. Essa é uma página que foi dividida em 4 grupos, no caso a parte de combos, as de pizzas, o Monte Sua Pizza e o de bebidas.
As partes mais simples desses grupos é a parte de combos e de bebidas. Ela funciona de uma forma mais simples, você só tem que clicar aqui em mais para adicionar aqui a quantidade desse item que você quer no seu carrinho para fazer o pedido. E além disso, todos os itens que são selecionados, eles têm a borda vermelha aqui para te identificar qual que é os que estão selecionados. Já aqui a parte que é um pouco mais complexa, precisa de alguns outros comandos, é a parte de pizzas e o monte sua pizza. No caso, a parte de pizza, você tem que selecionar qual o tamanho da pizza que você quer. Então, para isso aqui tem os botões de tamanhos, que você pode clicar aqui para selecionar quais são. E como indicativo de qual deles você está selecionando, é aqui gerado um botão numérico, no caso um indicativo numérico, acima do pedaço. Assim você sabe quantos de qual tamanho você tem em cada um. Possibilita uma visualização mais clara para o usuário. Então, conforme você vai alterando os tamanhos, também é alterado aqui o valor que fica aqui no canto inferior esquerdo, que a cada tamanho difere o valor da pizza. Além disso, no Monte Só a Pizza já é feita aqui a função de selecionar mais de um sabor de pizza para complementar a pizza que você está montando. Então aqui você vai selecionar um sabor e o segundo. E quando você selecionar, ele como indicativo vai somar aqui na lista quais os sabores de pizza que você está pedindo. Como ele vai funcionar de uma forma diferente, ele vai tipo, montando aqui a lista de forma dinâmica aqui na parte da lateral direita, né? Aí, além disso, o que a gente fez, né? Essas funcionalidades aqui elas já estavam no projeto inicial e a gente adicionou algumas para melhorar a experiência do usuário. A primeira é que nessas sessões não tinham nenhum desses textos. A gente adicionou alguns textos para uma clareza melhor do usuário final quando ele for utilizar a plataforma. Dessa forma, principalmente nas partes de Mozilla Pizza e Pizza, tem aqui o indicativo do que ele deve fazer para utilizar bem essa interface. Então, ele tem que selecionar os tamanhos e clicar em mais para adicionar o carrinho. E aqui ele indica também que ele tem que montar aqui de acordo com os sabores que ele vai selecionando. Então, além disso, as descrições também estão mais completas que no projeto original dos itens, para tentar deixar de uma forma mais fácil para o usuário identificar o que ele tem que fazer. Além disso, a gente adicionou aqui em cima uma funcionalidade de carrinho. Nesse carrinho, ele geralmente está desabilitado, a menos que tenha pelo menos um item inserido no carrinho. O carrinho, ele é uma função que tinha só na parte final do projeto, que era ele te mostrar quais são os pedidos que estão selecionados e te informar o valor deles, mas para uma questão de usabilidade melhor para o usuário final, é muito melhor para ele poder ver aqui em tempo real, conforme ele está fazendo os pedidos, qual que está sendo o valor total e a quantidade dos itens que ele está pedindo antes de ir para uma nova página para fechar esse pedido. Então, após confirmação, ele pode vir aqui e fechar também. Então, outra funcionalidade foi adicionada é que caso o usuário não tenha selecionado num item, além do carrinho ficar desabilitado aqui em cima, ele também não consegue fechar o pedido lá em cima. Então, aqui o carrinho foi desabilitado, ele também não consegue clicar em fechar pedido. Agora, se eu adicionar pelo menos alguns itens aqui, eu posso fechar o pedido. Então, eu vou fechar o pedido aqui com alguns. Então agora aqui na parte de fechar pedido, vai aqui demonstrar aquela mesma tabela de quais são os itens que estão registrados no pedido e além disso aqui é exibido algumas informações adicionais que a gente adicionou no redesign. Antes você só via a quantidade dos pedidos e agora você além de ver a quantidade dos pedidos, também vai ter o endereço do usuário que ele registrou para ele confirmar que é o endereço dele e também aqui informa que um texto informativo para ele confirmar o endereço para entrega. Aí no final aqui ele vai vir e fechar o pedido e ao clicar em finalizar o pedido ele é redirecionado aqui no caso para a tela final, que é a parte de nota fiscal. Então aqui é principalmente uma parte de confirmação de entrega para o usuário que o pedido foi feito corretamente. Então além aqui do pedido registrado, que é informado para ele, também aqui gerado a questão do pedido, qual que é o número do pedido e uma previsão de entrega, além de informar aqui o nome dele que foi registrado lá no cadastro do usuário. Então isso aí serve como uma forma dele confirmar que está sendo feito para ele, uma forma de confirmação para o usuário final. E no fim ele pode voltar para a tela inicial ou pedir novamente.
Então, ao final do desenvolvimento do TP1, nós como grupo concluímos que muitas vezes, como desenvolvedores, focamos muito na parte de implementação das funções dos nossos projetos, tentando deixar ele mais funcional possível, mas que muitas vezes esquecemos de colocar na visão do usuário comum sem conhecimento do sistema. E que para ele nossas implementações passam a ser confusas e às vezes muito difíceis de ser utilizadas, principalmente no nosso caso, por falta de comunicação da plataforma com o usuário de como que ele deve utilizar essas ferramentas.